Ele está com a gente na UTI desde o dia 18 e chegou na nossa UTI no dia 19 deste mês, com um quadro que a gente considerava grave e que precisava de monitorização intensiva. O quadro inicial dele era uma pneumonia, que com diagnóstico clínico, laboratorial e tomográfico fechou o diagnóstico de pneumonia aspirativa. O Chico Ferramenta ele tem algumas complicações de saúde que demandam uma atenção familiar maior e algumas dificuldades relacionadas a algumas doenças prévias que ele possui, né? E ele precisou de ir para a nossa unidade para monitorização intensiva da parte respiratória principalmente, né? Ele está lúcido? Não, o Chico Ferramenta ele já vinha numa alteração cognitiva prévia e já estava em acompanhamento neurológico com antecedência e já tem um diagnóstico de uma doença neurológica degenerativa, né? E ele estava mais restrito ao leito e precisando de suportes familiares. A vinda do Chico para a UTI, ele veio para tratar uma pneumonia aspirativa, como o Dr. Zé Silveira acabou de dizer. Pessoas tratando pneumonia estão por aí na comunidade, você trata pneumonia em casa, poucas se internam em hospital, muito menos ainda precisam de cuidado de terapia intensiva. As que precisam de cuidado de terapia intensiva, de UTI, são aquelas onde a pneumonia, a infecção ou qualquer outra infecção, ela pode comprometer a pessoa organicamente de maneira mais intensa. Então, a vinda do Chico para a UTI, ela visava monitorar a função respiratória dele. Ele chegou com falta de ar e o desdobramento da infecção que a gente acreditava pelas condições clínicas prévias do Chico que poderia ser mais comprometedor. Uma vez o diagnóstico feito, ele foi para a UTI e a intenção, o tratamento inicial foi com antibióticos, com vitaminas, com soro e monitoramento das outras funções, da função cardíaca, da função renal. Isso a gente conseguiu inicialmente com uma evolução bastante satisfatória. O Chico chegou consciente, contactuando com a família e com a equipe que o assistia. O Dr. Zé Silveira citou das doenças prévias do Chico. Sabidamente, alguns de nós até já o conheciam, já conhecia de outros hospitais onde a gente atua também. O Chico teve uma fratura recente, há pouco mais de um ano. Depois dessa fratura ele ficou acamado, não conseguiu mais andar, mais deambular, estava bastante dependente de cuidado. E ele já vinha lidando com alguns sintomas que lembravam uma demência, um quadro demencial. Então, era um paciente que essas coisas ajudam a compor o quadro clínico que justificaria uma pessoa de 64 anos ter uma pneumonia aspirativa, uma pneumonia especial de quem fica acamado e de quem fica fragilizado por essa condição. Com todas essas coisas que a gente disse das condições prévias dele, de saúde, diziam para a gente que era um paciente mais frágil, isso é mais uma razão para vir para a UTI, para esse monitoramento mais próximo. Esse paciente poderia ter evoluções não típicas de uma UTI tratada em hospital. Até na manhã de segunda-feira a evolução era bastante favorável. O Chico estava consciente, estava acordado e ele acabou subitamente evoluindo por volta de 13 horas. 13 horas. Que dia foi? Na segunda. Foi nessa segunda agora. Ontem. Boletim médico. Na segunda. Acabou evoluindo com piora na falta de ar, a pressão subiu muito, o coração acelerou bastante, começou a oxigenar mal o sangue. O paciente é sempre monitorado em UTI, sabe, gente? E tinha sinais de que ia precisar de
suporte respiratório, que ia precisar de mais oxigênio e que talvez precisasse de ser entubado. O plantonista que estava assistindo ele no momento estava se preparando para entubar quando ele apresentou uma parada cardíaca. Então essa parada cardíaca veio coroando essa piora evolutiva súbita. Foi reanimado prontamente, o médico estava do lado, uma parada cardíaca reanimada, que acontece dentro da UTI, ela é reanimada com muito mais facilidade. Ele foi prontamente reanimado, logo foi entubado. Então, desde então, aí respondendo melhor a sua pergunta aí, ele não está consciente, porque quando eu intubo uma pessoa para melhorar a condição respiratória, eu preciso dar sedativo, eu preciso dar analgésico para dar conforto. Então ele já não está consciente mais. Mas o estado de inconsciência dele então está vindo desde ontem? Até ontem você falou, ele estava consciente. Ok. Consciente, contactuando com família e com equipe. Ele tem uma condição limitada de comunicação relacionada à doença de base, né? Mas com os familiares ele se comunica com mais... Você falou doença neurológica, qual que é essa doença degenerativa neurológica? O doutor José Roberto até falou de demência, né? Que estava em processo de evolução. Agora, ele desde o final da tarde de ontem, né, 13 horas, ele foi entubado. Como que estão as outras funções? Cardíaca, pressão, função renal? Sim. O fato de ter sido entubado indica já para a gente uma piora da função ventilatória. Né? Por isso que ele foi entubado e por isso ele que precisa de mais oxigênio do que normalmente a gente usa respirando o ar ambiente. A gente já vinha monitorando a função cardíaca dele, ele fez exames para avaliar a função cardíaca, ele fez um eletrocardiograma, a função cardíaca dele dentro do habitual para a idade, não mostrava sinais de sofrimento cardíaco ou coronariano, o funcionamento renal estava adequado para a idade também, e funcionamento hemodinâmico também, pressão boa, coração batendo bem. A gente fez tomografia, né, Metinho? Sim. A gente acabou fazendo tomografia dele por duas razões. Primeiro, fizemos uma tomografia de tórax para delimitar melhor a doença pulmonar. Saber que tipo de pneumonia que era, em que local do pulmão que estava, a extensão da pneumonia. A tomografia foi feita logo na chegada. Em seguida, a gente tem um neurologista acompanhando o caso também, ele pediu uma tomografia de crânio para avaliar do ponto de vista neurológico, a tomografia também habitual para a idade. A gente teve acesso a uma tomografia que a família tinha, resultado de um laudo de tomografia de crânio prévio do ano passado, semelhante ao laudo anterior. Então essas disfunções estavam todas adequadas. O que acontece depois dessa piora respiratória agora e da parada cardíaca é que o nosso paciente ele muda de condição clínica, né? Ele que estava numa condição clínica quando a gente estava monitorando potenciais instabilidades, ele agora tem instabilidades definidas. A instabilidade respiratória é uma delas, a parada cardíaca leva a uma instabilidade hemodinâmica que pode ser transitória, a pressão baixa, gente, a frequência cardíaca muda e uma pressão baixa ela afeta todos os órgãos e organismos. Né? Então a gente teme muito pela função desses órgãos com pressão muito baixa. O funcionamento dos rins é também bastante dependente de uma pressão adequada, então seria esperado que depois de uma parada cardíaca o paciente fizesse uma disfunção renal. Isso já aconteceu com o Chico aqui nos exames de hoje, então teve uma leve disfunção renal, que pode ser transitória. Em paradas cardíacas a gente se preocupa com a função neurológica. Foi possível que a gente reduzisse um pouco dos sedativos e analgésicos hoje, e o Chico iniciou algum despertar, já fez algum contato com a família, no horário da família, da visita. Então, é uma maneira da gente checar indiretamente a função neurológica, pós-parada. Mas isso, agora ele vai para um outro nível de monitoramento,
que está para além da pneumonia inicial, e os tratamentos eles focam nessa nova instabilidade. A monitoramento agora visa a recuperar as funções que tinha previamente. Então, essa disfunção renal que eu estou dizendo que ocorreu, é possível que ela seja transitória. A gente medica o paciente para que tente reverter isso. A disfunção hemodinâmica, inicialmente ele precisou de um medicamento para manter a pressão no nível adequado. Esse medicamento já cumpriu bastante efeito, nós estamos praticamente sem ele nesse momento. A gente deve repetir os exames de avaliação da condição cardíaca, agora pós-parada. Um dos exames, que é o ecodoppler, vai ser feito amanhã. E ele está dependente da ventilação mecânica, invasiva, está entubado, está sedado. A partir do momento que a gente conseguir equilibrar essas disfunções todas, a última disfunção que a gente vai lidar é essa disfunção respiratória. Coloquei o paciente no ventilação mecânica e eu preciso tirar ele em algum momento. Os próximos passos são para melhorar ele do ponto de vista respiratório e tentar testar a autonomia dele fora do respirador para ver se eu consigo estubá-lo. A pneumonia aspirativa, a gente trata ela como uma pneumonia polimicrobiana. A cavidade oral é colonizada por bactérias múltiplas, né, de diferentes perfis, e geralmente a pneumonia aspirativa ela tende a receber um esquema antibiótico de cobertura mais amplificada, né, porque por definição ela é polimicrobiana. As pneumonias comunitárias, que é dita conhecido como pneumonias comunitárias, geralmente, né, não é regra, mas geralmente são monobacterianas. Às vezes a pneumonia comunitária ela é mais localizada, mais lobar. A pneumonia aspirativa ela é mais difusa, né, pelo um processo microaspirativo, né. Geralmente a pneumonia aspirativa ela é mais complicada de tratar do que uma pneumonia comunitária. E um detalhe, né, dificilmente a gente vai ver pneumonias aspirativas em pessoas rígidas, bem nutridas, imunocompetentes. A gente vê as pneumonias aspirativas nos pacientes mais fragilizados. Era essa condição que o Chico tinha, sabe, nos últimos anos, evoluindo lentamente. E o que a gente já falou aqui, como a terapia intensiva no Vale do Aço, ela é bem... tem uma interação muito boa, a gente acaba trabalhando em mais de um hospital, então a gente conhece o próprio paciente de outras conjunturas, de outras internações, de outro hospital. Então, até em outro hospital já teve um passado recente também de pneumonia aspirativa. Já teve esse problema, né? Já teve. E essa outra pergunta? Desculpa, ele falou da gravidade. A outra, A chance de liberação deles está muito... Na verdade, assim, a terapia intensiva e a ciência que a gente executa, ela não é exata, né? Então, assim, todo doente, principalmente depois de tudo que o Zé Roberto explicou, nessa conjuntura de reserva fisiológica baixa, de ventilação mecânica invasiva, tem potencial gravidade. Agora, quantificar ou falar, né? Como que ele vai sair ou quando ele vai sair, aí é só o tempo. Com certeza.